Amém, meus irmãos? Eu convido vocês para a gente orar novamente. Senhor Deus, obrigado por mais uma vez nós estarmos juntos, estarmos reunidos. E nós estamos aqui hoje, ó Pai, para te engrandecer. Para dizer que o Senhor é grande, como nós já fizemos agora no louvor. E nós estamos aqui também para aprender sobre o Senhor. Para refletir sobre o Senhor, refletir sobre a tua grandeza, ó Pai. Então, que o Senhor, Deus, possa estar presente. Mais uma vez, possa continuar presente, como o Senhor já está desde o início. Neste culto, porque ele é feito para o Senhor. Que eu não fale de mim, ó Pai, mas falo de Ti, que a minha boca possa ser para te servir e para falar do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vocês abriram a Bíblia? Amém? Abriram? Amém. Eclesiastes 1, nós leremos do versículo 1 até o versículo 11. E o tema dessa mensagem é a vaidade da vida sem Deus. Deixa eu só fazer um panorama aqui, porque é quase um conceito certo de que quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão, filho do rei Davi. Há alguns contrapontos, mas eu não julgarei, não estou aqui para dizer quem foi que escreveu, se foi A ou B, não é meu objetivo hoje, mas a gente vai hoje trabalhar como se de fato, julgar como se de fato tenha sido o rei Salomão. Então, vou fazer aqui uma breve linha do tempo da vida de Salomão. Salomão, que foi rei de Israel, ele foi ungido rei, e essa unção dele como rei está lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 39. Salomão é ungido rei ainda bem jovem, e Salomão ele tem uma experiência com o Senhor, porque ele tem um sonho, e nesse sonho, Salomão, ele conversa com o Senhor, e o Senhor pergunta para Salomão qual o pedido que ele deseja fazer, e aquele pedido irá acontecer. Isto está escrito lá em 1 Reis, capítulo 3, do verso 5 ao 14. Nesse sonho, Salomão ele conversa com o Senhor, e o pedido que ele faz é um pedido por sabedoria. E o Senhor tanto vê aquele pedido de Salomão e o atende, e o Senhor o dá sabedoria. Deixa eu até ler o 1 Reis 3. Ó, 1 Reis 3 diz o seguinte, 9, versículo 9. Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem é capaz de julgar esse teu povo tão grande? E o discurso agradou ao Senhor, porque Salomão havia pedido isso. E disse-lhe Deus, por que pediste isso e não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti mesmo entendimento, para discernir o juízo. Eis que tenho feito segundo a tua palavra, e eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. Então, lá em 1 Reis 1,39, Salomão é ungido rei, e ele tem esse sonho lá em 1 Reis 3, e pede ao Senhor um coração entendido para que possa julgar um povo. Ele pede ao Senhor sabedoria para que possa ser um bom rei. E o Senhor se agrada daquele pedido de Salomão e concede sabedoria a ele, não concede só sabedoria. O Senhor concede a ele também riquezas, bens e um reinado ali bem estável. Logo depois a gente vê, no mesmo capítulo, uma história que ela é meio um clássico. Muito provavelmente, se você já leu a Bíblia, você se deparou com essa história e você tanto se admirou da sabedoria de Salomão, porque ele pede sabedoria ao Senhor, e logo em seguida, no mesmo capítulo 3, tem aquele famoso caso do julgamento das duas mulheres, que uma acusa a outra de ter roubado cada um seu filho, e Salomão ali, já colocando a sabedoria que Deus o deu em prática, em 1 Reis 3, nesse mesmo capítulo que a gente leu, a partir do verso 16, Salomão tomou uma decisão sábia, que obviamente foi uma decisão conduzida pelo Senhor, e mostra ali na prática a sabedoria que Deus o deu. O reinado de Salomão teve um período de expansão do reino de Israel muito grande. Foi um reinado estável, teve um marco na construção do templo de Salomão. É o que está descrito lá em 1 Reis 6, versículo 2.
Salomão também não construiu só o templo para ele trabalhar, para ele reinar, ele construiu o palácio para ele morar. Teve a construção do Palácio Real, lá em 1 Reis 7:1, e a construção do Palácio Real é um marco na construção civil, porque diz o seguinte: porém Salomão estava construindo a sua própria casa, havia 13 anos, e ele terminou toda a sua casa. 13 anos para construir a casa dele, deve ter sido uma baita casa, né? E teve também outro marco, a visita da rainha de Sabá, lá em 1 Reis 10. Como Salomão ficou conhecido como um rei muito rico, como um rei muito sábio, como um rei que possuía uma estabilidade muito grande em seu governo, ele era admirado por outros reis, ele era admirado por outros povos. E isso gerou a visita da rainha de Sabá, que veio para poder ter essa conversa com ele, veio para ter esse diálogo. E o fato dele ser conhecido por outros povos, o fato dele ter sido conhecido por outros reis, teve Israel um período de riquezas muito grande. Lógico que essas riquezas foram concedidas pelo Senhor. Lá em 1 Reis 10, 14, diz o seguinte: ora, o peso do ouro que veio até Salomão em um ano era de 666 talentos de ouro, fora aquilo que ele tinha dos mercadores e da circulação dos mercadores de especiarias e de todos os reis da Arábia e dos governantes da terra. E o rei Salomão fez 200 broquéis de ouro batido, 600 shekels de ouro iam para um broquel. Então era um tempo de prosperidade em Israel. Foi um tempo que Israel viveu uma economia muito boa, foi um tempo de reinado muito bom. E teve, em consequência disso, Salomão também foi um cara que na parte de relacionamento, ele teve diversos, ele casou com muitas mulheres. E muitos desses casamentos, muito provavelmente a maioria, se deu por casamentos políticos, se deu por alianças que Salomão formava. E foi aí que, através desses relacionamentos, que Salomão ele foi entregando a sua vida para outros deuses e não sendo mais um servo fiel ao Senhor. Foi a partir desses casamentos, foi a partir desses relacionamentos que ele foi abandonando ali a sua fé em Deus. Lá em 1 Reis, ainda em 1 Reis, que é onde conta a história de Salomão, no capítulo 11, o versículo 1 diz o seguinte: o rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e dos Heteus. Ou para amar mulher, né? Das nações acerca das quais o Senhor disse aos filhos de Israel: a elas não entrareis, tampouco elas entrarão a vós, porquanto certamente elas desviarão o vosso coração atrás dos deuses. Ou seja, Deus falou: com esse povo você não vai fazer relacionamento, com esse povo você não vai casar. Mas Salomão desobedeceu a Deus. Salomão se apegou a estas mulheres em amor. E ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e as suas esposas desviaram o seu coração. Porquanto sucedeu, quando Salomão era idoso, que as suas esposas desviaram o seu coração atrás de outros deuses, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor, seu Deus, como foi o coração de Davi, o seu pai. Porque Salomão foi atrás de Astarote, a deusa dos Sidônios, e atrás de Milcom, a abominação dos Amonitas. E Salomão fez o mal à vista do Senhor e não seguiu inteiramente o Senhor, como fez Davi, o seu pai. Então Salomão edificou um lugar alto para Quemós, a abominação de Moabe, no outeiro que está diante de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E de igual modo ele fez para todas as suas esposas estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam para os seus deuses. Então Salomão, por conta desses diversos casamentos e relacionamentos, ele acabou cedendo lugar para outros deuses. Ele acabou, como a gente diz aqui, indo na onda das suas esposas, né? Ele acabou caindo naquele discurso fraco de que aquele Deus que ele servia era um tanto quanto fraco, ele precisava de outros deuses, ele precisava de outras pessoas para se apegar, e ele foi fazendo altares para esses outros deuses. É tanto que um desses deuses, que é citado aqui,
acho que Moloque ou Equimoso, se não me engano, é um deus que tinha um ritual muito esquisito, né? Vamos chamar de esquisito, no mínimo, porque era um ritual que precisava ser feito sacrifícios de crianças para poder adorá-lo. E Salomão foi um cara que edificou altar para esses deuses. Aí você vê o nível de onde chegou Salomão. Primeiro, um jovem que teve um sonho, teve uma vida com o Senhor, teve um relacionamento com o Senhor, teve o exemplo de seu pai, um homem de Deus, e começou ali pedindo sabedoria, começou pedindo entendimento, começou pedindo entendimento para poder julgar o povo. E depois de um tempo, a gente vê que Salomão, ele não é mais o mesmo. Salomão, ele acaba abrindo mão da sua fidelidade ao Senhor. Quantas vezes a gente não vê isso, né? Muitas vezes a gente começa de um jeito a nossa vida, começa de um jeito a nossa jornada, e até mesmo a gente vê em casos dentro da própria política, algumas pessoas iniciando de um jeito, falando o nome do Senhor, mas depois já se apegam a outros deuses, já se apegam a outras pessoas. O fato é, meus irmãos, que Salomão ele viveu muitas experiências. Só por esses poucos versículos que nós lemos, nós percebemos que ele viveu um tanto de experiências amorosas, ele casou com muitas mulheres, ele foi um cara muito rico. Ele foi um cara tão rico que ele foi admirado por outros povos, foi admirado por outros deuses, a ponto reis, a ponto desses outros reis ir até ele pedir conselhos e até ele saber como que ele gerenciava o seu reino. Só que Salomão, ele foi envelhecendo, ele foi passando o tempo, e a gente crê que o livro de Eclesiastes ele foi escrito já quando Salomão era idoso, já quando ele era de certa idade. E é nesse contexto de viver uma vida de tantos prazeres, de viver uma vida de tantas conquistas, de viver uma vida com tantas coisas conquistadas, tantas construções, fazendo um marco na construção civil da época, mas mesmo assim se sentindo um tanto quanto vazio, se sentindo um tanto quanto não preenchido, mesmo com tantas esposas, mesmo com tantos prazeres, mesmo com tudo que ele queria. No livro de Eclesiastes, inclusive, vai ter um versículo que Salomão ele vai dizer assim: tudo que eu quis eu tive. Eu não me neguei nenhum prazer. Tudo que eu quis eu tive. Mas mesmo assim, Salomão ele chega a certo ponto da sua vida frustrado. Ele chega até certo ponto da sua vida um pouco cético da própria vida. E eu desafio você a ler o livro de Eclesiastes. Ele não é um livro tão fácil de entender. É um livro que muitas vezes parece meio filosófico, mas eu lhe desafio a ler porque ele é uma jornada de um caminhar com Deus também. Ali Salomão ele começa escrevendo o livro, como a gente vai ver, aparentemente de uma forma cética, mas no final ele vai dizer, olha, volta para o teu Criador. Se dobre ao seu Criador, porque o resumo desta vida é, teme a Deus. Talvez em algum momento você já até leu o livro de Eclesiastes, como nós aqui todos, eu creio que já somos crentes, você já deve ter lido o livro de Eclesiastes em algum momento e possa ter em algum momento achado um tanto quanto estranho algumas escritas do rei Salomão. Um tanto quanto céticas quanto à vida, quanto ao próprio Deus, quanto à própria criação. Mas se você for lá no final, ele vai falar o resumo da vida. O resumo do livro é teme a Deus. Esse capítulo que nós leremos hoje, meus irmãos, ele apresenta um pouco desse ceticismo que Salomão ele começa a ter sobre a vida. Já muito provavelmente de certa idade, uma idade já avançada. Nós leremos ele, mas o meu objetivo com esta mensagem aqui hoje não é simplesmente jogar um tanto de realidade da vida para você, de falar que a vida é difícil, de falar que a vida é cansativa, de falar que a vida é repetitiva e a gente sair daqui somente com isso. Mas o meu objetivo é, além de falar sobre a realidade da vida, mas apresentar para você, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga que também nos assiste em casa, a esperança que nós temos. A esperança que nós temos, que é fundamentada, que está fundamentada somente em Deus. Não adianta eu vir aqui para você e falar, nossa, a vida é difícil, a vida é ruim, olha o que Salomão escreveu, e não apresentar para vocês aqui a nossa única esperança que nós temos. Então, vamos ler agora Eclesiastes capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós leremos até o versículo 11, em alguns momentos a gente vai parando para poder meditar no texto,
mas espero que os irmãos possam compreender. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Palavras do pregador. Aqui ele não se apresenta como rei, né? Ele se apresenta como um pregador. Às vezes lendo isso, é como se eu imaginasse que Salomão ele reunisse um povo, assim como nós estamos reunidos, e falasse assim, ó pessoal, agora eu vou falar uma mensagem para vocês. Agora eu vou contar um pouco da minha vida para vocês. Agora eu tenho uma mensagem para dar para cada um de vocês. Ele é o pregador. Ele não se apresenta, agora é o rei, é um pronunciamento oficial, é eterno. Não. Agora é o pregador que está falando. Eu tenho uma mensagem para vocês. Eu tenho algo para falar para vocês sobre a vida. E aqui a gente já tem a primeira evidência de que muito provavelmente tenha sido Salomão, né? Filho de Davi, rei em Jerusalém. Versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Vaidade, essa palavra que se repete tanto no livro, às vezes um tanto quanto difícil de compreender, né? Como esse texto escrito em hebraico, a gente não, muitas vezes quando passa para o português não tem uma tradução tão bacana, uma palavra tão legal. O que a gente pode ser que imagine alguma vez? Vaidade para nós, às vezes é olhar no espelho e se achar muito bonito, né? Se achar lindo demais, se ter essa vaidade de andar sempre arrumado, mas não é esse tipo de vaidade. Vaidade do hebraico é véu, que significa vapor, névoa ou sopro. Ilusão. Tem algumas versões que melhoram. Ilusão, tudo é ilusão. E esse livro de Eclesiastes, ele vai trazer a palavra vaidade e muitas vezes vai trazer ela, considera a natureza da atividade do homem, considerando a natureza da atividade do homem. E muitas vezes não, essa palavra no texto vai se referir a vapor, que é o mesmo sentido que tem lá em Tiago 4,14, quando diz que a nossa vida aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece. Pode significar também fútil, ou sem sentido, ou uma ilusão, como tem na versão do Mateus, ou pode significar em algum momento incompreensível. Fato é que Salomão começa dizendo, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é uma ilusão. É passageiro. Por que é uma ilusão? Porque é passageiro. Porque é vapor, porque é efêmero, porque passa rápido. Nesse sentido, no versículo 1, como a gente disse, a gente imagina como se Salomão estivesse quase que resmungando. Nossa, tudo é vaidade, tudo é ruim, tudo é inútil, tudo é uma ilusão, tudo é passageiro, tudo é vapor. Aí você imagina o cara que escreveu isso, uma das pessoas, se não a mais, uma das mais ricas que já passaram, uma das mais sábias que já pisaram nessa terra. Quando a gente diz, quando Salomão diz que a vida é vaidade, ele diz nesse sentido de ser passageira, nesse sentido de ser uma ilusão, justamente porque é passageira. Em Tiago, como a gente acabou de ver, no capítulo 4, versículo 14, diz, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em Salmo 78, versículo 33 diz, por isso consumiu os seus dias na vaidade, em Evel, em vapor, e os seus anos na angústia. Salomão, ele quer dizer com isso que é vaidade, ele nos explica que muitas vezes o que é valioso para nós é véu, o que é valioso para nós é vapor, o que é valioso para nós é passageiro, o que muitas vezes é valioso para nós é como se fosse um castelo de areia, que logo vem as ondas do mar e leva. Salomão aqui ele está dizendo que muitas vezes a vaidade é o que está nos consumindo. Pode ser, meu irmão e minha irmã, que você ainda não tenha parado para pensar, mas eu acredito que você já em algum momento da vida pensaram nisso. Mas para pensar agora em como a nossa vida é vapor, em como a nossa vida é passageira, em como a nossa vida é um instante, é um vírus, é um acidente, às vezes é um tropeção, às vezes é um instante. E a gente se vai.
Então, é ilusão achar que depositar tudo o que temos, é ilusão, é sem sentido depositar toda a nossa confiança, tudo aquilo que temos, em uma vida que é tão passageira, em uma vida que é tão rápida, em uma vida que é um instante. Olhe para 10 anos atrás, muito provavelmente você se lembra de 10 anos atrás como se fosse ontem, muito provavelmente você se lembra de 5 anos atrás como se fosse ontem, e passou. E passou. Você que é mãe, você que é pai, muito provavelmente se lembra do seu filho pegando ele no colo no dia que ele nasceu ali na maternidade. E olha como é que ele já está hoje. Muitas vezes, meus irmãos, assim como Salomão tentou não, assim como ele fez, nós buscamos satisfazer a nossa vida com os prazeres desta própria vida. Somente com isso. E isso é vapor, isso passa, isso é vaidade. Muitas vezes nós depositamos tudo o que temos, tudo, somente nesta vida, sem pensar que existe uma eternidade. Pode ser que em algum momento você buscou, espero que não busque mais, colocar toda a sua confiança em algo material aqui. Quando a nossa confiança deve estar em algo imaterial, a nossa confiança deve estar em Deus. Do mesmo jeito que você olhou agora e mentalizou 10 anos atrás, mentalizou 5 anos atrás, onde é que você estava? Os 10 anos para frente também vão passar muito rápido. E quem garante que daqui a 10 anos você e eu estaremos vivos? É vapor, é um instante, passa rápido, passa rápido. E o autor do livro ele começa, é vaidade. É ilusão, porque eu vivi tantos prazeres, eu vivi uma vida cheia de prazeres, eu vivi uma vida cheia de dinheiro, eu construí muitas coisas, mas passou. E eu ainda não me sinto cheio, eu ainda sinto vazio. A grande verdade, meus irmãos, é que nós precisamos, um dos nossos principais desafios desta vida, e é viver esta vida, mas não com um propósito nela mesma, mas com um propósito fora dela. Inclusive, o que a gente vai ler daqui a pouco, Salomão ele usa muito a frase debaixo do sol. Debaixo do sol é tristeza, debaixo do sol é vaidade, porque debaixo do sol é viver uma vida sobre a nossa própria perspectiva da vida. Mas o nosso desafio é viver uma vida confiando em Deus. É viver uma vida que não tem um propósito, um fim em si mesma nas coisas que a gente faz, mas em glorificar a Deus. Inclusive, lá em 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. É dessa forma, fazendo tudo para a glória de Deus, que nós não vamos viver essa vida apenas de uma forma que seja tudo vapor. É fazendo tudo para a glória de Deus que nós vamos viver uma vida com um propósito genuinamente verdadeiro. Porque é a partir daí que nós estaremos vivendo uma vida que não é vivida somente sob o prisma terrestre, mas olhando sempre para um Criador, olhando sempre para alguém superior. Tem uma frase de C.S. Lewis que ele diz o seguinte, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Nosso desafio, meus irmãos, é justamente entender que esta vida aqui é vapor, que esta vida aqui ela é breve, ela é passageira, e que isso a torna sem sentido. Depositar todo o nosso tempo em coisas que somente ficarão aqui, e coisas que não têm propósito divino, é perda de tempo. É passageiro, é vapor, rapidinho passa. Rapidinho passa. No versículo 3, diz o seguinte, o Salomão ele vai fazer um questionamento. A partir de que tudo é uma vaidade, ele já lança um questionamento. Que benefício tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Vale a pena trabalhar tanto? O que ganha com isso? Qual é o proveito? Qual o retorno que eu vou ter de trabalhar tanto? Salomão se questiona. Pode ser que em algum momento, um trabalhador que pega o ônibus todo dia, um trabalhador que é acostumado, um agricultor, por exemplo, que acorda cedo todo dia, que vai labutar, você que acorda todo dia, que vai vender seu produto, você que acorda todo dia e vai ser um funcionário público, você que acorda todo dia, pode ser que em algum momento você
Pare e pense, o que adianta isso? Pode ser que em algum momento da vida você, assim como Salomão, olhou tanto trabalho. Para que adianta se a vida é um vapor? Uma hora eu vou embora. De que adianta isso? Pode ser que um pai de família discipline, pode ser que ele converse, pode ser que ele acompanhe a sua família, mas pode ser que em algum momento ele não veja tão bons resultados. Pode ser que um pastor, por mais que seja um pastor muito bom, discipule bem a sua igreja, mas mesmo assim ainda perceba que ainda falta algo. Porque nessa vida mesmo, os nossos esforços por si mesmos não valem tanto. O próprio Salomão, ele observa as coisas que ele fez e não vê benefício. No no capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: eu busquei no meu coração como me dá o vinho, porém instruindo o meu coração com sabedoria, em como entregar-me à loucura, até ver o que seria bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu todos os dias da sua vida. Eu fiz para mim grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim jardins e pomares, e plantei neles árvores de todos os tipos de frutos. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles a mata que produz árvores. Adquiri para mim servos e donzelas, e tive servos nascidos em minha casa. Também tive grandes possessões de rebanhos, grandes e pequenos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e os peculiares tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, assim como de instrumentos musicais de todo tipo. E assim fui engrandecido e aumentei mais do que todos o que houve antes de mim em Jerusalém. E também permaneceu comigo a minha sabedoria. E tudo quanto os meus olhos desejaram, aquilo que eu falei para vocês, tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privei o meu coração de qualquer gozo, porque o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Mas depois disso tudo, de toda essa riqueza, de tantos prazeres, de tantos deleites, de não se negar nada a si mesmo, eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos. Depois de ser um marco na construção civil, né? Ele fala, eu fiz grandes obras, como ninguém jamais fez. Palácios, construções que duraram 13 anos, o Templo de Salomão que durou 7. Mas depois de tudo isso, eu olhei para todas essas coisas, versículo 11 do capítulo 2. E como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer. E eis que tudo era vaidade e angústia de espírito. E nenhum benefício havia debaixo do sol. Tudo era véu. Tudo era sem sentido. Tudo era passageiro. Deus os livre, meu irmão, minha irmã, da gente viver uma vida e chegar frustrados assim no final. De trabalhar tanto, de se dedicar tanto, de construir tantas coisas, de conquistar tantas coisas, de conseguir inúmeros diplomas, de passar em inúmeras universidades, de ter tanto dinheiro, de ter tantos carros, de fazer tantas amizades, de conseguir andar muitos e muitos países, mas chegar a um ponto de falar, olha, eu não achei nenhum benefício disso. Olha, eu fiz tantas coisas, eu construí um palácio, eu construí um templo enorme, um marco aí, mas isso não consegue me deixar cheio. Eu estou sempre ainda vazio. Eu ainda, mesmo com tudo isso que eu conquistei, mesmo com tudo isso que eu fiz, eu ainda não vejo sentido na vida. Eu ainda não vejo nenhum benefício do trabalho. Por que eu estou trabalhando tanto? Por que eu tenho me esforçado tanto? O que eu vou ganhar com isso? Se a vida é tão... Se o vapor passa rápido. Correr atrás do vento, como ele fala no livro. De que vale a pena tudo isso? De que vale a pena, meu irmão? Você acordar cedo, você ir lá trabalhar, você ir plantar, você ir vender, você ser um empresário de sucesso, você ser uma pessoa
que acorda cedo para ir ser um funcionário público, para ser um professor, para ser uma professora, enfim. Mas em tudo isso, tudo isso que você faz não tem um propósito transcendente nisso, mas tem apenas um propósito em si, um fim em si mesmo. Meu irmão e minha irmã, nós só encontraremos algum benefício quando os nossos esforços forem para cumprir a vontade de Deus. Nós só encontraremos algum benefício quando nós dedicarmos a nossa vida em cumprir a vontade de Deus. Eu não estou dizendo com esse benefício aqui que se você começar a vir para a igreja hoje, você vai prosperar. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso, porque isso não é bíblico. Estou dizendo que esse benefício que você vai ter é um benefício eterno, na eternidade. É um benefício com Deus. John MacArthur diz o seguinte: os únicos esforços duradouros são os destinados a cumprir os propósitos de Deus, visando a eternidade. Os únicos propósitos duradouros são aqueles que visam a eternidade. São aqueles que visam uma vida com Deus. Eu desafio você, meu irmão e minha irmã, meu amigo que nos acompanha pelas redes sociais. Muito provavelmente hoje você parou no domingo, mas amanhã, daqui a algumas horas, você comece sua rotina novamente, de acordar cedo, de labutar, de trabalhar. Mas ore ao Senhor antes disso. Procure um motivo transcendente. Não, por que você está indo? Obviamente, comece agradecendo ao Senhor. Agradecendo pela saúde, agradecendo pelo vigor e entregando sua vida a Deus. Entregando sua vida ao Senhor, para que você possa, em tudo o que você fizer, seja no seu trabalho, na faculdade, no curso, onde quer que você esteja, no seu lar, você faça isso para a glória de Deus. Você possa viver uma vida que não tem um propósito, um fim em si mesmo, mas uma vida que tem um propósito eterno, um propósito no Senhor, um propósito no céu. Procure um propósito que não esteja aqui debaixo do céu, como diz o texto, mas algo que transcende isso. Vamos para o versículo 4. Uma geração passa e uma outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ele faz um contraste aqui de que nós somos passageiros, é tudo vapor, nós vamos passar, uma geração passa, mas a terra permanece. O sol nasce, o sol se põe e apressa-se de volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai em direção ao sul e faz o seu giro para o norte. O vento gira continuamente e retorna novamente de acordo com os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não fica cheio. Ao lugar de onde os rios vêm, para ali retornam eles novamente. Salomão, ele percebe que a vida é um ciclo infindável de atividades que por si só não possuem significado. Em contraste com a nossa brevidade, a terra parece continuar para sempre. As gerações passam e avançam, mas parece que estamos sempre lutando as mesmas lutas. Quando você começa a ler a Bíblia e começa lá por Gênesis, você vai chegar um momento que você vai perceber assim, caramba, nós somos os mesmos. O homem, Deus tem misericórdia do ser humano, Deus criou o ser humano bom, o homem cai, o homem peca, e nós precisamos de um Salvador. A gente vê muito isso quando a gente lê a história do povo de Israel lá no deserto. É sempre um ciclo infindável. E quando a gente para olhar a humanidade como um todo, não é diferente. Eu tenho certeza que em algum momento da vida, você já parou para pensar sobre a sua própria vida, e talvez ficou até deprimido em pensar sobre isso, de que a sua vida parece que é sempre a mesma coisa. Parece que os problemas são os mesmos. Passa ano, entra 2020, 21, 22, 23, 24, 25, e vai continuar, mas parece que você trava as mesmas lutas. Parece que é sempre do mesmo jeito. Talvez em algum momento da vida você já parou para pensar nisso, e nesse tédio que é, nesse problema que é sempre a mesma coisa, sempre as mesmas lutas. A gente vê até isso na arte, né? Aqui no Brasil, teve um cara que escreveu o seguinte, uma canção que diz o seguinte, não é uma canção gospel, tá, meus irmãos? Abre aspas, já faz tempo que eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida, na parede da memória,
essa lembrança é o que dói mais. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Ainda somos os mesmos. Talvez em algum momento a gente parou para pensar e caramba, eu continuo do mesmo jeito. Eu continuo travando as mesmas lutas. E quando você olha em um sentido mais amplo, parece que o mundo continua o mesmo. Parece que o mundo continua o mesmo. Apesar de termos evoluído em muitas coisas, parece que apenas a forma de lutar por algo mudou. Mas sempre continua do mesmo jeito. Uma vida na mesmice, a mesmice de tudo. A mesmice de tudo. Tanto da natureza como da sua vida pessoal. Parece que sempre continua do mesmo jeito. E isso para o escritor, isso para Salomão, foi a causa de canseira, foi a causa de enfado. A história parece ser sempre a mesma. Uma nação se destaca militarmente, tecnologicamente, e essa nação faz o quê? Domina outras. O mundo é assim há muito tempo. Tem uma nação, tem um povo que se destaca, aquele povo se destaca com poder bélico, ou hoje em dia com tecnologia, e aquele povo vai dominar os outros. Aí esse povo guerreia entre si, guerreia entre outros, e é tomado, e começa... Enfim. Mesmo a tecnologia tendo evoluído bastante, mas evoluiu para a gente fazer coisas que a gente já fazia, só que usando outros métodos. A gente pode usar o exemplo de um micro-ondas. O micro-ondas ele ajuda a gente a o quê? Esquentar a comida. Mas antes a gente usava o quê? Fogueira. Ou seja, apenas aprimorou a tecnologia, mas algo que já era feito antes, de outra forma. Então, se a gente for Salomão prestando atenção, tudo continua do mesmo jeito. O versículo 8 vai dizer o seguinte: todas as coisas são trabalhosas, o homem não pode exprimir, o olho não se satisfaz em ver, nem o ouvido se enche de ouvir. O que aconteceu, isso é o que há de ser, e o que está feito é o que deverá ser feito, e não a coisa nova debaixo do sol. Há alguma coisa da qual se possa dizer, nossa, isto é novo? Já era nos velhos tempos passados, que foram antes de nós, foi isso que eu acabei de dizer. Já existia. Vive na mesmice. E nós sempre insatisfeitos. Nunca estamos satisfeitos, como o versículo 8 diz. O olho não se satisfaz em ver, nem o ouvido de ouvir. Sempre ansiosos pelo novo capítulo da série, sempre ansiosos por um filme novo, ansiosos por entrar em um emprego novo, almejando isso, mas quando entramos naquele emprego tão sonhado, a gente já está esperando outro, a gente já está ambicionando outra coisa. Ansiosos por um carro novo, ansiosos pelo casamento, ansiosos por tantas coisas. Os olhos não se fartam de ver, como Salomão diz. Hoje é um exemplo claro disso, a gente com isso aqui, celular. Quantas horas a gente não passa e os olhos não se fartam de ver, e a gente continua vendo. Aí a gente sai da rede social, fica alguns minutos conversando com outras pessoas, mas quando a gente se depara, a gente já está olhando de novo, e passando um abaixo do outro. E os olhos não se fartam. Os olhos não se fartam, e foi o que Salomão ele percebeu. E uma coisa que a gente... Uma conclusão... Permita uma breve conclusão desse trecho que nós lemos. O ser humano, meu irmão e minha irmã, meus amigos que nos acompanham, o ser humano, ele não é capaz de produzir uma satisfação duradoura. Nós não somos capazes de produzir uma satisfação que dure, mas apenas momentos, instantes. Porque quem é capaz de produzir isso? Uma satisfação eterna, uma alegria eterna, é o Criador. E hoje é um convite para você fazer parte dessa satisfação e dessa alegria que é eterna. Em nenhum momento nós, como igreja do Senhor, estamos aqui para oferecer momentos, pequenos momentos alegres. Mas nós estamos aqui para ofertar uma satisfação eterna para vocês. Nós estamos aqui para ofertar uma vida eterna. Em nenhum momento a gente vem aqui, hoje você vai sentir isso, hoje você vai experimentar aquilo. Não. Pode ser que hoje você esteja triste, pode ser que hoje você não esteja tão bem aqui no culto. Mas o que eu tenho para lhe oferecer, meu irmão, é aquilo que o Senhor oferece. É uma vida eterna. É uma vida eterna.
E nós não somos capazes de produzir essa satisfação duradoura. Os nossos olhos, como disse Salomão, não se fartam. Ele olhou para toda essa mesmice e viu todas as coisas são trabalhosas. Isso é muito cansaço, é muito enfado. Parece que Salomão acordou numa segunda-feira aqui, muito chato, e começou a escrever essas coisas. Isso é um cansaço, isso é um enfado danado. Essas coisas são trabalhosas. O versículo 11 diz o seguinte: não há lembrança de coisas anteriores, nem haverá nenhuma lembrança das coisas que hão de vir, entre as que hão de vir depois. Não há lembrança das coisas anteriores, as coisas que passaram, nem há nenhuma lembrança das coisas que hão de vir. Salomão aqui, em todo o livro de Eclesiastes, ele acaba escrevendo coisas que você para refletir. Esse é realmente o sentido da mensagem, né? A palavra do pregador, é fazer você refletir no texto. Aquilo que hoje é tão importante para você, aquilo que hoje faz movimentar a sua vida, faz movimentar o seu coração, isso vai acabar. Isso vai ser esquecido. Não há lembrança das coisas anteriores, nem haverá nenhuma lembrança das coisas que virão entre as que hão de vir depois. Fama, poder, nome, dinheiro, tudo. Muito provavelmente, daqui a 100 anos, nenhum de nós que estamos aqui hoje estaremos vivos. E muito provavelmente, quem estará vivo das nossas gerações, neto, bisneto, tataraneto, nem lembrará de nós, nem lembrarão de nós. Nem saberão, se duvidar, por muito ainda terá uma foto. E gerará motivo de curiosidade. E às vezes a gente se acha tão top, né? Mas as coisas passam. É véu, é passageiro. É vaidade. Vai acabar. Deixa eu te lembrar de uma coisa, meu irmão. Talvez você esteja vivendo uma vida tão corrida que a gente vive mesmo, na correria, na rotina do dia a dia, que você esqueceu de um detalhe. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer, você e eu. E nós haveremos de prestar contas com Deus. Aqui tem até uma história, parábola que Jesus conta, e ele fala: hoje mesmo te pedirão a tua alma. E para quem será? Talvez você tenha vivido, você e eu, a rotina é corrida mesmo, entendeu? Eu entendo. Nós somos assim, às vezes a gente não para pensar nessas coisas, entendeu? Mas deixa eu te alertar, aqui é passageiro, aqui é véu, aqui é vapor, acaba. E as lembranças, quem é que vai lembrar de mim? Às vezes a gente fica pensando tanto, o que é que eu vou deixar, qual vai ser meu legado? Mas enquanto você for vivo, eu tenho um convite para você. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se de Deus. Porque há uma eternidade com Deus. Há uma eternidade com o Criador. Todos nós um dia partiremos aqui. Talvez a segunda, terceira. Não sei nem até a sua segunda geração ainda lembrarão do seu nome, do que você fez, da sua fama, aquelas histórias que hoje você conta com tanto orgulho, com tanto prazer. Ninguém lembrará mais. Passará. A vida segue. A vida segue. E Salomão, ele joga essas duras realidades para a gente ouvir. Seu nome, sua fama, seu dinheiro, seu carro, que às vezes você zelou tanto, vai passar. Se segue. Nesses primeiros 11 versículos do livro, meu irmão e minha irmã, que a gente leu, talvez a gente leia, e a depender de como a gente leia isso, a gente sinta-se até um pouco frustrado também, né? A gente sinta-se até um pouco triste com tantas realidades jogadas assim pra gente de uma vez só. Olha, você vai morrer, olha, não tem sentido isso ou aquilo. Não tem sentido viver. Pode ser que, caramba, eu venho aqui só para escutar pedrada. Mas será que a mensagem é só essa? Eu não vim aqui, meu irmão e minha irmã, dizer para você que eu não vim aqui dizer para você que é só isso, que tudo é vaidade e acabou e pronto, vou descer. Não.
não vim para dizer só isso. A gente tem esperança ainda. Nós temos ainda a quem recorrer. Se a gente for ver a nossa vida debaixo do sol, se nós formos ver a nossa vida somente sob essa perspectiva, de fato, não tem sentido algum. A vida debaixo do sol é frágil, a vida debaixo do sol acaba, a vida debaixo do sol é vapor. Debaixo do sol não há esperança para nós em política, em homens, em ideologias, não há esperança em ídolos de madeira, não há esperança em pessoas que a gente tanto considera, não há esperança. Debaixo do sol não tem esperança em nada disso. Às vezes a gente se pega pensando, mas se o meu político vencer a eleição, vai melhorar demais. Se tal ideologia liderar o povo, mas se o ministro sair do Congresso, vai melhorar. A nossa esperança não está aqui. Deixa eu te dizer mais essa verdade hoje. Saia daqui pensando nisso. A nossa esperança não está aqui debaixo do sol. Não está aqui. Nós estamos sujeitos a Evel, nós estamos sujeitos à morte, a ser passageiro, porque este mundo já está no maligno. Porque nós pecamos, nós somos pecadores. Nós estamos separados do Senhor pelo nosso pecado. Como é que um lugar que já está no pecado, já jaz no maligno, pode ter a esperança dentro dele mesmo? Não tem como. Não tem como, meu irmão. Pare de acreditar nisso. Pare de acreditar que a solução da sua vida vai estar na política, vai estar em algum ídolo que você tem em casa, vai estar em você mesmo, na sua confiança de que você pode enfrentar a sua vida, de que você pode conquistar isso ou aquilo, aquele discurso meio coach, né, de que você faça o seu... Claro, não. Sua esperança não deve estar nisso. Em você mesmo, em si mesmo. Mas tem alguém que a sua esperança deve estar, que é em Jesus. Sem Jesus, a nossa situação, meus irmãos, ela é deprimente. Nós estamos aqui destinados ao vapor, destinados a nossa vida ser passageira, mas a vida não tem um fim só aqui. Tem uma eternidade com Deus. Tem uma frase de do pastor Heber Campos Júnior, que diz o seguinte: viver a vida debaixo do sol, sem a referência ao Senhor, traz alegrias passageiras, mas ao final é desesperador. É desesperador. Pode ser que você esteja numa fase muito bacana da sua vida, com alegrias, momentos bons, dinheiro, tudo bacana. Mas isso é passageiro. A esperança final não, mas o final disso tudo é desesperador. Uma vida sem Deus é desesperadora. É desesperadora. Então, meu irmão e minha irmã, o meu convite para você esta noite é depositar toda a sua confiança desta vida fora dela. É depositar toda a confiança que você tem nesta vida fora dela. No que transcende a ela. No seu Criador, em Deus. O mesmo cara que escreveu tudo isso aqui, essas coisas tão deprimentes que nós acabamos de ler, essas realidades duras, lá no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: lembra-te agora do teu Criador. E ele vai dizer o seguinte, lá no final, para a gente concluir. Vamos ouvir agora a conclusão de toda a questão. Ele passou o tempo todo escrevendo coisas frustrantes, que, nossa, isso me frustrou, foi ruim, mas agora ele vai falar a conclusão do livro. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer toda a obra a juízo, com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Então, resumo de tudo isso, meu irmão, eu não quero que você saia daqui desesperançoso nesta noite. Mas, apesar disso tudo, sabendo que a vida é passageira, a vida muitas vezes não tem sentido porque ela é passageira, mas há uma esperança. Há uma vida eterna. Não, o fim não é aqui. Há uma vida eterna com Deus. Tem um hino que nós já entoamos aqui, que ele diz o seguinte: só em Jesus é que a paz real nós podemos encontrar e o seu amor experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna eu vou gozar. Então, meus irmãos, o convite do Evangelho, o convite que eu tenho para você essa noite, é ver isso aqui é a vida, é a realidade da vida. Mas é vê-las e não sair daqui triste, sem esperança.
Meu convite para você essa noite é vê-las, essas realidades, e sair daqui com a esperança de que há um Deus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós cremos em um Deus que bate no peito e diz: eu sou a vida. Quem na história teve coragem de dizer isso? Que é a vida. Quem? E ele fala: eu sou a vida. Meu irmão e minha irmã, na sua livre agência, você pode muito bem sair daqui nesta noite e dizer o seguinte: olha, eu ouvi tudo isso aí que o Daniel falou, mas bobagem. O sentido da minha vida é acordar cedo e trabalhar, o sentido da minha vida é fazer amar meus filhos. O sentido da minha vida não é transcendente, não, é aqui mesmo. Tudo bem, meu irmão, ninguém vai ficar pegando o seu pé e obrigando a pensar como eu gostaria que você pensasse, não. Nem o pastor, nem ninguém. Mas eu tenho algo para lhe falar. Se você sair daqui pensando isso, nesta noite, a sua vida, assim como esse primeiro capítulo de Salomão, será frustrante. A sua vida será sempre um vazio. A sua vida será sempre incompleta. Porque por mais longe que você possa chegar na visão do homem, por mais riquezas que você possa ter, por mais casas que você possa construir, por mais que você consiga expandir sua empresa por todo o Croatá, por todo o Ceará, por todo o Brasil, isso não vai te completar. Faltará sempre algo. Faltará sempre algo. E eu sei o que é que lhe falta, tá? Eu sei o que é que lhe falta. É Jesus. Porque somente Ele nós podemos ter vida plena. Somente com Jesus nós podemos ter uma vida que transcende. Porque nós não estamos olhando para as circunstâncias. Nós tiramos algumas lições desse texto. E para concluir, eu queria que você pensasse sobre isso. Sem Deus, a vida é inútil e sem sentido. O sentido da nossa vida, meus irmãos, não está nela mesma, como a gente falou, mas em Jesus. A vida debaixo do sol é véu. A vida debaixo do sol é passageira. Por isso que ela é sem sentido algum. Mas há uma eternidade que pode ser vivida com Cristo. Há uma eternidade que pode ser vivida com Cristo. E você veio aqui nesta noite porque Jesus lhe convida a passar essa eternidade com Ele. Passar essa eternidade com Ele. Há uma eternidade com Cristo. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que a gente possa estarmos juntos. Não só aqui. Não só neste plano. Porque este plano aqui é passageiro, rapidinho acaba. Rapidinho acaba. Rapidinho passa 10 anos, 20, 30 e a gente se vai. Mas que a gente possa estar junto também. Em um plano eterno do Senhor. Abaixe sua cabeça que nós vamos orar. Pense em tudo aquilo que você ouviu hoje e reflita sobre a sua vida. Reflita sobre a maneira como você e eu temos vivido. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor falou conosco. Continua a falar conosco, Senhor. Obrigado pela vida de Salomão, pregador, que escreveu palavras que muitas vezes para nós podem parecer chocantes e são duras realidades. Mas obrigado porque no finalzinho, ele, usado e inspirado pelo Senhor, ele foi lá e escreveu. Sabe qual é a conclusão? Teme a Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus presente. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor ressuscitou. Dentre tantos deuses que tem aí no mundo, dentre tantas pessoas que se apontam como caminho, o Senhor mesmo foi lá e bateu no peito e falou: eu sou a vida. Eu posso dar a vida verdadeira. Eu sim sou capaz, porque o Senhor venceu a morte. Então, Senhor, nos ajuda a confiar plenamente em Ti. Nos ajuda, Pai, a entregar nossa vida a Ti, porque nós por nós mesmos, nós não queremos, Senhor. Nós por nós mesmos resistimos muitas vezes. Nós por nós mesmos preferimos, na grande maioria das vezes, seguir o que a nossa cabeça diz, o que o nosso coração está dizendo. E muitas vezes o nosso coração ele é permeado por coisas que não são do alto. Ó Senhor, nos ajuda. Ajuda-nos, Pai, a viver uma vida que agrada a Ti. Ajuda-nos a viver uma vida
que transcende a este plano, uma vida com um propósito que está fora deste propósito que nós vivemos. Nos ajuda, Pai, a te glorificar em tudo que fizermos, seja nos estudos, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na nossa família. Isso tudo é muito bom, Pai. Fazer tudo isso é muito bom. E nós não estamos aqui para proibir nenhum dos nossos amigos, dos nossos irmãos de estudar, de trabalhar. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui desafiando cada um a viver para a glória de Deus, a fazer tudo isso para a glória de Deus, a estudar para a glória de Deus, a trabalhar para a glória de Deus. Porque somente assim, ó Pai, nós encontraremos um sentido na nossa vida. Quando nós começarmos a viver para a Tua glória, quando nós começarmos a viver para exaltar o Teu nome, nós encontraremos o sentido da nossa vida. Pai, obrigado, porque o Senhor, na Tua infinita misericórdia e graça, o Senhor me encontrou. E eu já achei esse sentido. Mas, Pai, ajuda os nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Pai, a permanecer. Ajuda-nos, ó Pai, a todo dia olhar para o Senhor e te glorificar através da nossa rotina simples, muitas vezes até da mesmice, mas a te glorificar na nossa vida, a engrandecer o teu nome em tudo que fizermos, quer comais, quer bebais, que a nossa vida, Pai, possa estar diante de ti. Tudo que nós conquistarmos, ó Pai, tudo que nós fizermos, nós possamos olhar para ti e falar: glória a Deus. Glória a Deus porque eu conquistei. Glória a Deus porque eu também não conquistei, porque o Senhor sabe de tudo. Obrigado, Pai. E obrigado acima de tudo porque o Senhor mandou teu filho morrer em nosso lugar. E nós hoje podemos terminar um culto como este, sabendo e tendo a esperança de que nós temos um Deus vivo. Sabendo e tendo a esperança de que nós temos um Criador que está nos ouvindo. E que nós temos uma vida que podemos viver com o Senhor. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado mesmo. Em nome de Jesus. Amém.